problema é que nos últimos 2000 anos, determinadas escolas religiosas nos ensinaram que, se você for uma boa menina, quando você morrer, você não morre. Quando o seu corpo morrer, você vai para o céu. Se você for uma peste, quando morrer, vai para os quintos dos infernos. E dizem que a porta do inferno só abre de fora para dentro. De dentro para fora não abre. Se nós formos estudar, tem alguém aqui que é professor de história? O inferno foi criado a partir da teologia. Quando Jesus fala das regiões infernais, são dentro de nós. O Geena é dentro de nós. Mas a teologia colocou o inferno para fora de nós. E um autor inglês, um poeta inglês, colocou fogo no inferno. O fogo do inferno, que se você não acredita em mim, não tem nada de religião que eu estou falando de história. Foi colocado por um autor inglês e a teologia absorveu. Porque quem aqui tem intimidade com fogo? Fora na noite de São João, lá nos Astolfo Dutra da vida, a gente tinha as festas julinas com uma fogueira bem grande. E quando aproximava meia-noite, abria-se as brasas no chão e todo mundo atravessava em cima das brasas, dizendo que era a fé em São João. Eu estive agora no mês retrasado num treinamento no Rio Grande do Sul com mais 2.800 pessoas. E todos nós passamos em cima do fogo. Então, passar em cima do fogo, basta saber como passar. Se você passar em cima de uma chapa de ferro aquecida, você chega do outro lado, carvãozinho. Mas se você passar em cima de brasas, tem a maneira certa de passar. Tudo na vida tem a maneira certa, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Do meu jeito é melhor. Por isso, nós estamos aqui para aprender. E este é o objetivo. Quem sou eu? De onde eu vim? Para quê e para onde eu irei, depois que o meu corpo for colocado numa urna e sepultado, ou levado para o crematório ser cremado. E eu abro um parênteses. Se alguém aqui colocou em testamento que quer ser cremado, pensa bem antes dessa situação. Por quê? Para ser cremado, gasta uma quantidade de combustível assustadora. Porque o alto forno tem que ir a 2.000 graus. Para queimar ossos, unhas, cabelo, tudo e reduzir a pó. É antiecológico. O planeta está em crise de combustível. Então, se você tiver um mínimo de juízo, você vai pedir para o enterro normal, tranquilamente. Quem está vindo na reunião pela primeira vez? Só para eu ter uma referência. Olha aí, a maioria. Eu tenho que fazer uma tabela que eu faço com frequência. A pergunta mais comum que acontece é: Falcone, como é que está meu pai? Como é que está minha mãe? Como é que está minha irmã? Eu disse antes que o objetivo da reunião pode até ser que os amigos espirituais deem uma notícia a respeito de fulano ou beltrano em caráter especial. Então imagina aqui uma escala. E essa escala seria uma escala moral. Quem é da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, lembra que nós tínhamos no primário, no ginasial, educação moral e cívica. Toda sexta-feira hasteávamos bandeira, cantávamos o hino à bandeira, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Cantávamos o hino nacional, o hino da cidade. Hoje a meninada não sabe nem o que é a bandeira do Brasil. Só sabe quando é para balançar, quando o Papa vem aí, ou coisa assim. Então imagina uma escala moral. Uma escala moral onde nós temos moral 0 e temos moral 10. Aqui no ambiente, nenhum de nós temos moral 0. Todos nós já temos uma família, temos uma profissão, ou temos alguém que nos sustenta se não somos autossuficientes, temos um nível de escolaridade, pode ser até que tenha alguém analfabeto, eu acredito que isso não seja verdade, mas pode acontecer. Mas todos nós estamos acima do nível, vamos colocar aqui no meio, nível 5. Todos nós, eu acredito, estamos acima do nível 2. Também aqui na sala, nenhum de nós, do lado de cá, não estão os excluídos nem os separados, mas porque esse pessoal daqui a pouco nós temos outras atividades na casa. Vocês vão embora e vamos ter outra atividade com essa equipe de pessoas que está do lado de cá. Muito bem,
Aqui no salão também, por mais certinha que você seja, não temos ninguém nível 10. Nível 10 seria um Francisco de Assis, uma Clara de Assis, um Martin Luther King. Estou dando só um exemplo, não posso afirmar que seja. Uma Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas mais anônimos da sua, da minha família, que estão num padrão excelente, mas a maioria de nós estamos entre o nível 8 e o nível 2. Aí o que acontece? A Rita Nassif vira e pergunta assim: Falcone, como é que está a minha avó? Eu gostaria de saber, minha avó desencarnou tem X tempo e eu queria saber como é que ela está. Ô Rita, é muito fácil, você não precisa da minha resposta. Como é que era a sua avó na Terra? Cuidado, porque é sua avó, no Deus era não. Era uma pessoa de padrão normal, mas era uma pessoa que vivia num padrão moral de 5 para cima ou de 5 para baixo. Ah, Falcone, minha avó era muito boa, mas ela dizia: não me queira como inimigo, porque os amigos eu protejo, os inimigos, se possível, eu ponho na fogueira. A avó dela era um nível alto, ela tinha momentos altos e momentos baixos, então seria uma avó mais ou menos nível 5, com seus altos e baixos. Falcone, minha avó era uma peste, meu avô passou aperto com ela, os netos só faltava bater continência para ela, era quartel, regime militar, tinha que ser o que ela queria. Quando ela desencarnou, todo mundo dizendo: do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, graças a Deus que foi a avó e não foi o vô. Eu te pergunto, o nível da avó da Rita é abaixo de 5. Não, Falcone, minha avó era uma pessoa do bem, devotada, sincera, boa, isso, tinha seus momentos, mas era uma pessoa muito mais do bem do que de outra maneira. O nível da avó da Rita é nível alto. Então pergunte você mesmo, seu ente querido, que nota você daria para ele se ele fosse filho do vizinho, se ele fosse esposo da vizinha? Não olha como sendo seu parente, não. Um dia, teve uma senhora que sentou aqui na primeira fila, veio de outra cidade, e estava sentada aqui na frente. E quando eu fiz a pergunta, ela levantou, ela não levantou a mão, não, ela ficou de pé. E Mateus me disse, Mateus é o espírito mentor da casa, me disse: dá oportunidade para ela. Falcone, como é que está meu marido? E eu perguntei, fiz esse desenho no quadro e disse: espera, como é que era seu esposo? Ela disse: ah, Falcone, meu esposo era um anjo, uma pessoa do bem. Conforme ela foi falando, eu comecei a perceber uma presença espiritual ao lado dela, um cavalheiro, fazendo assim com as duas mãos e dizendo que não. Eu falei com ela assim: de 2 a 8, que Nossa Senhora daria para o padrão moral do seu esposo? Ela disse: 11. Eu encostei na mesa e disse: 11? Ela disse: o melhor marido do mundo. E o camarada ao lado dela, em tempo de arrancar os cabelos, dizendo: menino, fala com ela que é mentira, para ela acordar. Isso não é amor, isso é obsessão, isso é fascinação. Eu fui um péssimo marido, bati nela várias vezes, alcoólatra, violento, ciumento. Aí eu perguntei para Mateus: o que eu faço? Ele disse: fala com ela. Eu disse para ela: pois é muito interessante a senhora dar nota 11 para o seu esposo. Veja ao seu lado um espírito com as características assim, a mulher já começou a amarelar. E ele está dizendo que ele foi um péssimo marido, bebia, batia, brigava, ciumento, que o máximo que ele merece, segundo o ponto de vista dele, é um padrão moral 3. Ela disse: o senhor é um farsante, o senhor não sabe o que está falando. Ele está dizendo que o nome dele é fulano de tal, só que é o CPF. Aí ela calou. Então nós precisamos de criar coragem, parar de nos enganar. Não é porque o nosso ente querido desencarnou que nós vamos endeusá-lo. Não existe céu, não existe inferno, existe padrão moral. Vamos para um quartel, existe recruta, soldado, cabo,
terceiro, segundo e primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Tem algum militar aí? Faltou alguma coisa? Acho que está tudo certinho. De repente, o soldado raso pode ter um padrão moral melhor do que o capitão. Porque não é a patente que vai dar autoridade moral, vai dar autoridade militar. Mas é um padrão de autoridade. Nós estamos falando de autoridade moral. O que é moral? Pergunta Allan Kardec no Livro dos Espíritos. É a regra de bem proceder. É quando aquilo que eu faço faz bem para mim e faz bem para o próximo, faz bem para o meio ambiente. Nós temos que pensar nisso. E temos que tomar consciência e lembrar do seguinte: todos nós estamos usando um corpo com prazo de validade. É muito comum os espíritos dizerem assim: diga a meu filho, diga a minha filha, diga a meu esposo, diga a meu ente querido que, para eles se prepararem melhor do que eu preparei. Eu tive oportunidades de fazer transformações, mudanças pessoais e não fiz. Lembra eles que eles podem desencarnar em melhores condições do que eu desencarnei. O objetivo dessa reunião é isso. O que eu estou falando aqui não é para vocês. Eu não estou julgando direta ou indireta para A, B, C ou D. Mateus Fraga, o benfeitor da casa, me diz: meu filho, tudo que você fala, você está falando para o par de ouvidos mais perto da sua boca. O povo está ouvindo por caridade, está ganhando um bônus hora de 1 hora de te tolerar. Agora você está aumentando a sua responsabilidade. Lembrem-se, entramos na autoescola, fazemos a parte teórica, o psicotécnico, fazemos os testes, partimos para as aulas práticas e depois de um tempo temos condição de passar por uma avaliação pelo examinador. Acertamos, saímos com a carteira de motorista. Não acertamos, somos expulsos da autoescola? Não. Teremos outras chances. O aluno estuda o ano inteiro, chega no fim do ano, a média dele não atinge o necessário para mudar de período. Ele repete. A diretora, o diretor, a professora jogam ele porta fora da escola? Não. Por isso, mesmo que o seu ente querido, mesmo que eu ou você venhamos a desencarnar numa situação delicadíssima, não há penas eternas. Há oportunidades. O que vocês vieram aqui hoje fazer? Se dar a oportunidade de ouvir alguém falar sobre morte e desencarnação de uma maneira diferente daquela que vocês estão acostumados a interpretar. Se as minhas respostas não atenderem a seu objetivo, eu peço desculpas. A falha não é do espiritismo, é dos conhecimentos limitados do Falcone. Eu sou espírita há 50 anos, vim para o espiritismo com 11 anos e estou com 61. O pé quase no 62. 50 anos de doutrina espírita. Mas eu não sei tudo. Chico Xavier dizia, vocês viram várias frases dele aqui. Em espiritismo, Herculano Pires também dizia, um outro grande espírita, escritor, dizia que em espiritismo não existe professor. Somos todos alunos, aprendizes. Assim, colocados esses pontos, nós começamos a abrir espaço para a pergunta. Faça uma pergunta que sirva para você e para os outros. Aí, os amigos espirituais vão me dizer: chama fulano, chama Beltrano, chama ciclano. Pergunta curta, objetiva, sem contar caso. Como nós vamos passar para a segunda parte, e a segunda parte é um momento mais íntimo, caso este vídeo vá para a internet, nós pedimos desculpas a você, porque vamos parar a gravação. Se você quiser vir participar de uma reunião na FEAC, o nosso site é www.feac.org. Temos a Rádio Evoluir 24 horas no ar, www.radioevoluir.com. E o SOS Preces, que em qualquer ponto do Brasil ou do planeta Terra que você queira ligar, desde que seja em português, ninguém aqui é bilíngue, tá? Pode ligar das 8 horas pela manhã, horário de Brasília, até as 24 horas. O telefone é prefixo 55 Brasil.
32 é o prefixo de Juiz de Fora e região. O telefone do SOS Preces é 3236-1122. Tudo isso está passando aqui na tela e deverá estar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado. Até de repente, se Deus quiser e Ele quer.